Em nosso dia a dia, somos bombardeados com informações. Recebemos notícias pelo telefone, e-mail, nas redes sociais, televisão, e o desafio de filtrar tudo isso tem sido cada vez maior. Além disso, as pessoas têm sido facilmente enganadas pelo que ouvem e vem por aí. Como podemos estar bem informados do que está acontecendo ao nosso redor e cuidar com as falsas notícias que circulam por aí? Hoje vamos entrar no mundo das notícias. O Minha Vez já está no ar, não saia daí. Olá, seja bem-vindo. Programa Minha Vez, começando agora aqui, direto dos estúdios do IABC, um colégio aqui de Goiás, no coração do Brasil, pronto para poder conversar com você sobre os temas mais importantes da sua vida. E com a gente aqui essa galera muito especial que estuda aqui no colégio. Tudo bom, gente? Vocês estão bem, animados, felizes? Aqui a gente tem uma galera que faz ensino, todos são do ensino médio, né? Alguns já estão se formando aqui. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre esse mundo das notícias, né? Todo mundo aqui já ouviu falar alguma notícia por aí, já sabe exatamente que a gente precisa desse negócio todo dia, todo mundo tem informação o tempo todo. Ninguém melhor do que um jornalista para falar com a gente hoje, o nosso convidado de hoje, Felipe Lemos. Felipe Lemos veio com a gente aqui para conversar. Felipe, seja bem-vindo. Felipe é jornalista, especialista em marketing. Seja muito bem-vindo, Felipe. E nós estamos aqui animados e felizes para a gente conversar. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Felipe, você faz o quê? Trabalha onde? Então, eu trabalho na assessoria de comunicação da igreja, na América do Sul. Sou gerente da assessoria de comunicação. Estamos trabalhando lá uns 5 anos, fazendo um trabalho que envolve a agência de notícias, envolve a divulgação do que a igreja faz para os meios de comunicação em geral, coordenando uma equipe aí bastante grande em toda a América do Sul, 8 países aí. Com certeza. A Igreja Adventista está presente em 8 países aqui na América do Sul e você tem o privilégio de gerenciar todo esse pessoal. É um prazer, Felipe, ter você com a gente aqui. Você também é tuiteiro, gosta disso? Com certeza, Twitter e Facebookeiro também. Ah, olha aí. E tem muita notícia por aí, pelo Twitter também? Tem muita coisa legal, mas também tem umas coisas meio estranhas aí. Tá Né? certo. Vocês, galera, quero saber de vocês. Vocês são antenados aí, recebem notícias por aí. Vocês confiam no mundo das notícias? Como é que é? Quem quer falar aí? Eu uso muito a internet como meio de receber notícias pelo smartphone, pelo computador mesmo. E eu gosto muito de ficar antenado do que está acontecendo no Brasil, no mundo. E ultimamente eu tenho usado um meio para ter acesso a essas notícias, que é um aplicativo onde eu posso colocar as revistas dos assuntos que eu quero receber. Por exemplo, cinema, política. E eu recebo ali na página inicial o que eu estou recebendo. Então, eu Olha sempre aí, que antenado legal. ali nas notificações do que está acontecendo. Que legal, que legal. Felipe Lemos, dá para confiar no mundo das notícias? Dá para confiar. Dá para confiar em algumas notícias, dá para confiar em algumas fontes de notícias, em outras não dá. Depende muito de quem está passando a informação, de quem está dando e muitas vezes também tem empresas de comunicação que são sérias, tem profissionais que já são conhecidos, mas tem gente que só vive de boato, né? Só de mentirinha. Tem muito boato por aí. Tem. Onde mais aparece boato, Tem. Felipe? Nas redes sociais, eu acredito que seja o lugar onde mais aparecem boatos. Por quê? Porque, de certa maneira, notícia não é uma exclusividade para jornalista. Vamos dizer assim, dar uma notícia, qualquer pessoa pode dar uma notícia. Né? Só que nem sempre aquela notícia ela está corretamente apresentada, de repente não é bem daquela maneira, mas o pessoal está mais preocupado em dar aquilo que recebeu. A informação. Né? Recebeu uma informação e coloca ali. E aí, na atividade jornalística, existem alguns critérios que a gente utiliza para selecionar. Peraí, está falando que aconteceu isso aconteceu realmente dessa maneira. Coisas básicas, por exemplo. Algumas pessoas vão falar de fatos históricos. E elas colocam, isso aqui aconteceu em 1980. Mas não tinha como ter acontecido aquilo em 1980. Só que a pessoa coloca. Ela lançou a informação sem ter certeza. Depois é que alguém que pensa com um pouquinho mais de calma, compara, raciocina um pouquinho mais e começa a ver, não, peraí, isso aqui não pode ter acontecido em 1980, porque essa pessoa que está sendo citada aqui não nasceu em 1980. Nem tinha nascido em 1980. Entendeu? Então aí, esse é um pequeno exemplo de como que você tem que fazer uma seleção. E aí é que entra a atividade jornalística, fazendo, digamos assim, uma certa
recorte, né? Ela Uhum. pega a realidade e faz um recorte para te apresentar de alguma maneira aquilo um pouquinho mais pesquisado, filtrado e tal. Dar credibilidade para isso, Dá né? credibilidade nesse sentido, sim. É interessante esse negócio de boato. A gente estava conversando agora há pouco, alguém aqui já foi pego por boato nas redes sociais aí? Quem já foi pego por algum boato? Alguma notícia que, quando você descobriu, não era mais verdade? Quem já foi pego por isso? Vocês já foram? Viram lá uma notícia, pô, isso aqui não é verdade. Depois vocês foram descobrir que não era verdade. Quem já foi? Esses dias eu estava mexendo na internet, tinha um caso de um cantor, o Tiaguinho, que ele tinha falecido. Aí disse que tinha acontecido um acidente, o carro tinha capotado depois de um show dele. Aí logo depois de um tempo eu fui descobrir que essa notícia era mentira. E assim, a gente fica, como assim? Você até chorou, tal, tudo Não, mais. não, nem tanto. Porque eu não gosto. Felipe, e aí? Então, tem que comparar, tem que tentar confirmar a informação. É aí que entra os portais de notícias. Por isso que é importante existir site de notícia, portal de notícia, existir confiabilidade. Porque como é que você ia descobrir que isso era verdade ou mentira? Se ficasse só naquela informação que você recebeu, você não ia ter certeza. Você pensa, não, morreu, tal, acabou. Como é que você descobre? Você vai a fontes que têm credibilidade. Gente que, no mínimo, costuma escrever sobre isso, ou costumam fazer matérias sobre isso. Senão você não vai... Matérias jornalísticas, né? Então, se você não tiver essa noção de comparar, você começa a achar que um monte de coisa está acontecendo, tipo, o mundo já acabou, para alguns até já está acabando, né? Desde 2012 o mundo está acabando. Se né? você for olhar na internet, tem notícias que já dão conta que o mundo acabou, que já não tem mais água não sei aonde, que, sei lá, entraram seres de outro lugar aqui, já tomaram conta. Quer dizer, tem muita informação estranha que entra. Mas como é que a gente sabe que isso não tem nada a ver? Porque a gente compara com fontes de credibilidade, fontes confiáveis. Então essa é uma dica, né? E essas fontes também têm muito a ver com a intenção deles, né? A intenção de Claro. quem tá escrevendo e tudo mais. Tem muito disso nas agências de notícia, a questão da intenção. Não, todo meio de comunicação ele tem uma ideologia, tem uma Uhum. tendência. Não existe assim, não, os caras vão escrever ou vão apresentar imagens ou áudios só daquilo que realmente aconteceu. Para você saber se alguma coisa realmente aconteceu, você tem que estar lá no lugar. Fora disso, vai ser sempre uma leitura de outro que viu aquilo ali e te informou. Por mais que tenha credibilidade, mas ele vai com certeza fazer uma leitura a partir da ideologia dele, da empresa que ele trabalha. Quer dizer, se ele trabalha numa empresa X, que é muito ligada com determinado grupo econômico ou com determinada religião, vai sempre mostrar com aquela Uma ideia. mesma né? notícia pode ir de um jeito diferente. Sempre acontece isso. Depende de quem está dando a informação. Vocês já perceberam isso? Uma mesma notícia numa televisão diferente, num canal de TV diferente, sai diferente. Vocês já perceberam esse tipo de coisa? Vocês já ficam antenados com isso? E você em casa? Também fica antenado no que está acontecendo? Falar em ficar antenado, dá uma olhadinha na nossa página aqui do Facebook, que está aparecendo aqui na tela. Curte a gente lá. A gente também costuma mandar algumas informações importantes para você, viu? Falar em informações importantes, é fácil enganar as pessoas na internet. É fácil enganar, sim. Eu acho que é bastante fácil enganar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, vamos tentar entender por que às vezes as pessoas são enganadas e são facilmente levadas para uma informação errada na internet. Primeiro, elas não leem tudo o que elas recebem. Elas não olham toda a informação. Vem escrito um monte de texto e elas só olham 2, 3 frases. Então elas não conseguem entender se aquilo ali realmente veio de que fonte. Outra coisa, vídeo, por exemplo, que é bem comum. O pessoal às vezes compartilha um vídeo, mas não olha o vídeo até o final. Olha 10 segundos iniciais, o vídeo tem às vezes 2, 3 minutos. Começa com uma mensagem que tem a ver com o que a pessoa acredita. Bonito, tá? Lindo, aquela trilha Musiquinha. maravilhosa. E depois, no final, vira um negócio sinistro. E aí mas a pessoa já compartilhou, já disse que era legal, já recomendou até para os amigos. E o pessoal tá, tipo, o que é louco? O que acontece? Quer dizer, muitas vezes as pessoas são muito enganadas porque elas não olham a informação, não E tem que comparam, cuidar. não comparam com outras fontes, não veem se esse vídeo está sendo compartilhado por outras pessoas que elas conhecem. Exatamente. Olha, Felipe, vai ser muito interessante a gente continuar sobre esse assunto. Não sai daí, a gente vai para o intervalo e logo depois, no segundo bloco, a gente vai saber como identificar essas notícias falsas ou verdadeiras. Não sai daí.
bem, estamos de volta aí com o programa Minha Vez e falando nisso, um grande abraço para todo o pessoal aí da Bahia que tem acompanhado a TV Novo Tempo, o programa Minha Vez também. Falando nisso, você pode mandar um abraço, um alô pra gente, basta acessar a nossa página aqui, que está aqui no seu vídeo, manda um recadinho pra gente, vai ser muito bom poder conversar com você. Então, Felipe, existem muitos critérios para tudo isso, né? Falando nisso, Sara, você tinha uma pergunta para fazer pra gente, estava conversando aqui no intervalo? Sim, eu tenho uma pergunta assim. Às vezes os nossos amigos chegam pra gente e nos dizem, olha, entra em tal site, esse site é muito seguro, esse site sempre fala tudo certo, porque ele é famoso, muitas pessoas curtem, as pessoas que estão lá realmente são de confiança. Ele realmente é de confiança ou nós mesmos devemos passar uma peneira nele, saber o que é realmente verdadeiro ou o que não é, comparar com outro site para saber se aquela informação é correta? Essa peneira, né? Que são os critérios aí, Sim. né, Felipe? A gente tem que fazer o filtro. Na internet, a rigor, tudo pode ser postado. Claro, existem leis, existem regras que estão sendo colocadas para que alguns conteúdos pornográficos, totalmente ofensivos, eles sejam tirados, mas eles são retirados depois que já foram postados, geralmente. Não existe uma censura prévia. Não existe alguém que vai lá e diz, não, isso aqui que ele está postando nós vamos cortar. Essa censura prévia não existe ainda. E não creio que vai existir algum dia. Então tem que ser os seus critérios. Primeiro, você recebeu um link de uma suposta notícia. Presta atenção se aquela notícia, às vezes você pode colocar alguma palavra daquela notícia em algum outro lugar, no próprio Google, no buscador, e você vai ver se aquela notícia já existe. Porque às vezes ela não existe, ela é simplesmente um vírus, que a gente chama de um código malicioso, alguma coisa que vai, na verdade, fazer com que você fique reenviando aquela falsa notícia para as outras pessoas também, e elas vão se infectando os seus computadores. Isso é muito comum. Você sabe que tem gente que tem até uma pastinha no computador assim, meus vírus favoritos, né? Que clicam em todos os links que tem lá, né? Então tem gente que tem essa necessidade de ficar clicando. Então, primeira coisa é ver se aquilo ali existe em outro lugar, se aquela informação existe. Outra informação também que você tem que buscar é se aquela notícia foi compartilhada por algum dos seus amigos. Às vezes você não vê ninguém falando daquilo ali, ninguém que você conhece está falando daquilo ali, e você vai lá e diz, legal, descobri, sou o primeiro a dar essa informação. Tipo, morreu alguém, veja o que aconteceu naquela noite, olha só o que elas fizeram, olha só o que aconteceu. São notícias, entre aspas, falsas, que costumam chegar muito frequentemente pelas redes sociais. Outro critério que tem que ser visto em relação à notícia, mesmo quando a notícia é real, você tem que sempre comparar, vamos falar, uma notícia que vem por uma agência de notícias ou por um site com muita credibilidade. Você também tem que comparar, para você conseguir entender o assunto, você tem que comparar com outras fontes que falaram sobre aquele assunto também. Isso eu estou falando de notícia verdadeira, tá? A notícia é verdadeira. Mas para você fazer a sua avaliação sobre aquele assunto, não basta ler em um lugar só. Você tem que pesquisar, continua pesquisando em outros sites, leia livros sobre aquilo ali, se você quiser realmente entender aquele assunto. Não fica só naquele link que você recebeu. Não, agora entendi tudo sobre aquele assunto, porque eu recebi um link, ali fala muita coisa. Não fique só com aquele link. Leia outras fontes, busque outros lugares onde há informação sobre aquele assunto. Não fique limitado. Então, hoje o pessoal às vezes é muito... Não, eu sei tudo sobre paraquedismo, porque eu recebi um link do site. Tudo. Só que ele não sabe tudo. Ele não leu em outras fontes, ele não foi buscar informações em outros lugares. Então, isso é importante para você que está recebendo essas informações em casa, no seu trabalho. Presta atenção naquela informação, se ela realmente há outros dados, há outras fontes falando daquilo ali. Isso é muito importante, tá? Felipe, você podia dar pra gente assim, algumas dicas de alguns links, alguns sites interessantes que são confiáveis, Sim. pelo menos, que têm uma credibilidade? Eu posso falar de sites de notícias. Existem pelo menos 5 sites em português aí que são sites referência. Por exemplo, G1, que é o site de notícias da Globo. Você tem o R7, que é um site de notícias da Record. Você tem o site de notícias UOL, que é muito ligado a alguns jornais e tal. Ele tem muita credibilidade. Você tem o Terra, que é outro site de notícias bastante conhecido. Tem o site de notícias também BBC Brasil, que tem em português, tem notícias mundiais. São 5 sites assim que eu costumo visitar e que são muito confiáveis. Só que assim, você tem que pesquisar tem que filtrar ainda, tudo né? que fala sobre um assunto em todos eles. Então, são sites. Agora tem em outras línguas, existem outros sites.
depende de onde você quiser encontrar. Esses sites são confiáveis. São Por que eles são confiáveis. confiáveis? Porque Sim. as pessoas que trabalham ali, elas verificam a informação antes de publicar. Por exemplo, elas vão a um lugar, vamos supor, chega uma informação, uma redação dizendo assim, aconteceu um incêndio terrível, queimou aí um prédio inteiro no centro da cidade, qualquer cidade. O que a equipe jornalística vai fazer? Ela vai começar a ligar para pessoas, para órgãos, Ter certeza. vai ir até o local Uhum. para verificar exatamente. Você não foi até o local. Eu não fui até o local. Você não foi. Como é que a gente sabe que realmente aquilo ali aconteceu da maneira como nós estamos lendo ou vendo no vídeo? Porque alguém foi lá e verificou e confirmou. Não, realmente queimou, isso aí dessa maneira. Estou falando de uma tragédia, mas poderia ser uma Sim. coisa positiva. É que Aham. normalmente esse tipo de notícia atrai mais, né? O que acontece Geralmente de é ruim, tragédia que todo mundo o que espalha. acontece de ruim, exatamente. Então, essas informações são confirmadas por jornalistas, por profissionais que trabalham diariamente com isso. Eles ligam para órgãos para saber, não, peraí, o que aconteceu? Queimou quanto? O que aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Tem alguma pessoa ferida? Alguém morreu? Eles vão confirmar isso antes. Tudo bem, eles podem errar, pode acontecer, mas eles não vão errar tanto quanto você imaginando. Não, aconteceu um incêndio, morreu 1000 pessoas. Tipo, não morreu 1000 pessoas. Eles foram lá e não morreu ninguém. Uhum. Essa checagem de informação existe em portais noticiosos. Mas uma pessoa comum pode colocar uma informação totalmente mentirosa sem nenhum tipo de problema. Então Isso é sério tem mesmo, que né? avaliar muito antes. Tem que né? avaliar mesmo. Sim. Então, é como acontece, tem muitos programas que facilitam qualquer outra pessoa ir lá por interesse, tipo, inventar uma notícia e vai lá e posta. E qualquer pessoa pode ir lá e acreditar naquilo. Que tem as pessoas que não olham direitinho, não procuram saber como que é. Eu tenho até um exemplo de um site de humor, né, que muito famoso no Brasil, que ele decidiu inventar uma notícia maliciosa para realmente fazer que todas as pessoas do Brasil acreditassem, só para ele se divertir. Ele criou um canal no YouTube 3 meses antes de começar a Copa do Mundo, que a notícia que ele ia espalhar era com relação a isso, Uhum. de que na Coreia do Norte eles estavam fazendo como se o país, né, tivesse ganhado a Copa do Mundo. Então ele criou um canal no YouTube 3 meses antes e começou a postar notícias da Coreia do Norte verdadeiras, para que no momento que ele lançasse um vídeo mostrando que a Coreia do Norte tinha ganhado a Copa do Mundo para lá no país deles, todo mundo acreditasse. E todo mundo acreditou durante 2 dias. Mas depois ele foi e postou um vídeo dele mesmo falando, olha, eu tava brincando, isso não era verdade. Só pra gente ver como que às vezes as pessoas postam notícias somente para espalhar ou fazer chacota Interessante disso. isso, né? 2 dias ainda as pessoas acabaram ainda acreditando, né? Então, porque as pessoas às vezes não conhecem muito bem as fontes das informações. Mesmo eles criaram um canal novo. Então, você já começa a pensar assim, tá, é um canal novo e está falando de uma notícia que aparentemente muitos outros lugares já teriam que ter dado essa notícia, porque não é possível que às vezes só um descubra. É muito difícil hoje acontecer alguma coisa no mundo e somente um meio de comunicação saber daquilo. É muito Uhum. difícil. É muito Acaba geralmente. outras pessoas sabendo, Então, né? como você imagina que aquilo tem que estar já disseminado, é possível que já tenha que Tem em mais outros alguém. lugares Tem mais dar alguém essa falando. informação. Tem mais alguém Exatamente. falando. Falando nisso, Felipe, acontece também em relação ao mundo cristão? Você acha que as pessoas também acabam indo atrás de notícias, acabam ficando com medo do fim do mundo, essas coisas todas? Você acha que isso é real? Acontece. Tem alguns boatos também no mundo cristão, mas existem sites e portais confiáveis, né? Por exemplo, se você acessar o novotempo.com, é um site confiável, onde você vai encontrar informações confiáveis do mundo cristão. Você vai encontrar, por exemplo, notícias da Igreja Adventista num site confiável, noticias.adventistas.org. Então, nesses canais você vai encontrar informações que realmente foram confirmadas, foram pesquisadas. Então, mas Saiu tem decreto por aí e tal. Vai confirmar primeiro numa fonte por exemplo, confiável. notícias do mundo religioso acontecem. De vez em quando chega uma informação lá, olha, um líder religioso falou isso aqui, outro disse que o mundo está acabando. Peraí. Mas será que nos sites oficiais do mundo religioso isso já não teria que estar divulgado? Então, vai até a fonte oficial primeiro para tentar confirmar se aquela notícia já foi dada. Se não foi dada, desconfie, primeiro ponto. Uhum. E em segundo, você vai costume frequentar esses ambientes virtuais, porque ali constantemente vai sendo dado, inclusive, esclarecimento sobre esses boatos.
Olha aí. Esses boatos são esclarecidos lá. Aí as pessoas dizem, mas eu não vi em lugar nenhum. Mas você olhou aonde? Você achou que aquele que deu o boato ia esclarecer também? Não, dá, né? E se você estar também junto ali, andando com Deus, na Bíblia, você vai conseguir se precaver de tudo isso, né? Falando nisso, Felipe, o pessoal de casa precisa de um recadinho especial seu, viu? Daqui a pouco a gente vai terminar aqui. A gente gostaria que você deixasse esse recado para o pessoal de casa. Como se precaver com Jesus sem medo de ser feliz? Qual a melhor maneira de poder ficar antenado com Jesus? Enquanto você se prepara para dar um recado para o pessoal, galera, muita coisa para falar sobre informação, né? Muita coisa mesmo. O importante é a gente estar atento e de olho. Você que está em casa também, fique atento, de olho nas notícias que vêm do céu. Meu recado é bem simples para você. Se você quer realmente saber de informações confiáveis que vão te fazer feliz hoje e eternamente, você tem que se apegar à Bíblia, ler a Bíblia. Ter a Bíblia como o grande manual de boas notícias para a sua vida. Ele é o manual correto, ele é aquilo que Deus deixou para você ter uma vida feliz. Então, você pode até receber informações de outras fontes, mas sempre compare com o que a Bíblia diz. Use a Bíblia como o principal manual, a principal fonte de informação espiritual para você. Você não vai se arrepender, com certeza, se você fizer isso. É isso aí. Esse foi o Minha Vez dessa semana e foi muito bom falar sobre esse assunto com vocês aqui. Felipe, ora pra gente, por favor. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de compreender que as informações confiáveis para essa vida, para a vida eterna, vêm de Ti, vêm da Tua palavra. Nos ajude a nos apegar à Bíblia, a lê-la e a conhecê-la cada dia mais e colocar em prática o que ela ensina em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Até a próxima. A gente se vê a semana que vem. Eu vim para cá mais jovem, um pouco, eu tinha 12 anos, e eu vim para cursar o 8º ano do ensino fundamental. Mas a minha família, ela não sendo adventista, meus pais me decidiram trazer para cá porque eles acreditavam que aqui eu receberia não só a educação da escola, mas também extracurricular para viver em sociedade, para ser uma pessoa que faz a diferença, que tem um caráter, uma vida espiritual, princípios e tudo mais. Aqui no IABC nós temos como objetivo colocar no coração do aluno o conhecimento acerca do seu Criador, o conhecimento acerca de suas origens, mostrar a ele que a vida tem uma razão de ser, que ela tem um significado. Algumas características que a sociedade tem deturpado ao longo dos anos, cabe ao docente em sala de aula mostrar ao aluno que elas precisam ser restauradas para um desenvolvimento saudável, harmônico da sociedade no geral. Sempre vou no dormitório, converso com as alunas, dou sempre um conselho para elas, né? E o internato é muito bom por isso, né? Os professores interagem muito com os alunos. A educação do IABC foi essencial para mim entrar na faculdade, porque os professores sempre estavam ali falando dos alunos, você tem que estudar isso porque cai sempre no Enem e tal, nos vestibulares. No segundo ano, consegui fazer o Enem, vou dar entrada agora na Federal, Engenharia de Minas, que era o que eu queria mesmo. Espero que o meu futuro seja bom profissionalmente. Um ambiente educacional completo é o que você talvez esteja procurando.